João 16, verso 12 em diante, diz assim: Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Eu quem? O nosso Senhor Jesus. Mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará. Repita comigo: guiará. Mais uma vez: guiará. Amém. Em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará. Quem glorificará o Pai e o Filho? O Espírito. Porque receberá do que é meu e vos anunciará. Podeis assentar? Na última vez que eu ministrei a palavra, eu estou tentando pregar algo que não seja desconectado uma das outras, porque às vezes eu sinto que a gente prega uma coisa numa semana e na outra a gente prega uma outra coisa que não talvez tenha a ver. É claro que o propósito sempre foi e sempre será glorificar o nosso Senhor Jesus, mas eu tenho tentado pregar coisas que têm a ver uma com as outras. E eu quero confessar algo para vocês, que nesses dias eu fiquei um pouco apreensivo. E vocês podem perguntar, por quê, Geraldo? Pergunto, por quê, Geraldo? Porque geralmente, irmãos, eu prego umas 4 ou 5 vezes no ano, no máximo. Mas mês passado, o nosso pastor colocou para eu pregar 3 vezes. E hoje é a 4ª vez que eu prego em um mês, ou seja, eu queimei quase todos os cartuchos. E eu orei ao Senhor, Senhor, por favor, me dê uma palavra textual, que eu preciso pregar textual, porque senão o nosso pastor não vai deixar mais eu pregar. Eu preciso pregar textual e não temática, para os irmãos que estão aprendendo aí. E por que eu estou falando isso? A última mensagem que eu trouxe, eu preguei sobre a mensagem, baseada ali no texto de 2 Timóteo, que diz: Eu te encorajo solenemente, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os mortos e os vivos pela manifestação do seu reino e pela sua manifestação pessoal. Pregue a palavra. Heloísa está pregando ali comigo. Pregue a palavra. Insiste a tempo e a fora do tempo, porque chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E eu preguei sobre o glorioso evangelho de Cristo Jesus, essa mensagem. E depois eu ministrei sobre o mensageiro do rei, da pessoa ali de João Batista. Qual era a sua mensagem, qual era a sua missão e qual eram as suas características. E ministrando sobre isso, eu preguei sobre aquele que traria a mensagem. E hoje eu não vou falar sobre João Batista. Quando chegaram para João e perguntaram: quem que você é? Irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender o que estava em jogo aqui. Pensa comigo, João era o cara mais cogitado na época. A palavra de Deus vai dizer que ele mudou toda a região, toda a não vou saber falar essa palavra agora. Isso aí. Que ele mudou tudo aquilo que estava ao seu redor. As pessoas iam até ele para ouvir a palavra do Senhor. Ele era alguém que nasceu de uma mãe que era estéril, na sua velhice. E as pessoas de fato poderiam acreditar que ele era o Messias. E quando chegaram para ele e perguntaram se ele era o Messias, o que ele respondeu? Eu não sou o Messias. Alguém tão convicto da sua palavra, alguém tão convicto daquilo que o Senhor tinha ministrado a ele, alguém tão impactado por uma mensagem, pôde dizer: eu não sou o Messias, mas ele poderia dizer: eu sou o Cristo, e roubar toda a glória que era do Senhor Jesus. E perguntaram: você é o Elias? Ele: não, eu não sou o Elias. Você é Jeremias? Você é o profeta? Ele falou: eu não sou isso aí. Então quem que você é? Para que a gente dê resposta àquele que nos enviaram. Vocês acreditam que até naquela época tinha fofoqueiro, irmãos? Até naquela época tinha fofoqueiro. Aqui não tem não, aqui a vinde é tranquila, mas na época de João Batista tinha. E qual foi a resposta de João Batista? Escute, vocês que estão aqui na frente, todos vocês. Ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não falou que ele era a voz que clamava no deserto. Ele falou: eu sou a voz de alguém
eu sou um clamor de alguém. Basicamente, o que João Batista estava falando: eu sou a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim endireitar as veredas. E hoje eu quero falar sobre a voz do Senhor. Muito bom, hein? Boa, Rebeca. E eu não vou falar sobre João Batista, porque eu queria que nós pudéssemos entender ou apalpar algo que fosse mais tangível, porque quando a gente fala de João Batista, de Nazireu, isso fica muito utópico, é ou não é verdade? Ser um Nazireu, se alimentar de animais, de mel, de comer mel, gafanhoto, isso se torna algo muito utópico para nós. E eu quero falar de algo que é muito pessoal, porque nós vivemos para um Deus que Ele é muito pessoal, sim ou não? Quantos de vocês conhecem alguém que viu uma sarça arder, queimar e não se consumir? Quantos de vocês já conversaram ou ouviram de alguém que estava na fornalha e o Senhor estava lá com eles? Quantos de vocês aqui numa cidade litorânea que nós vivemos presenciou ou já ouviu falar de alguém que andou sobre as águas? Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus é um Deus muito pessoal. Ele fala de diversas formas, de diversas maneiras. E a palavra do Senhor diz que Ele é o verbo. Falar é da natureza de Deus. Tanto que a segunda pessoa da Trindade se chama Verbo. E Ele está falando aos nossos corações nesses dias. O Senhor, nesses dias, não está gritando, querido, Ele está sussurrando. Repita comigo, sussurrando. Quando chegaram para Elias, depois daquele transtorno todo, daquela depressão que ele estava numa caverna, e de repente ele viu um grande terremoto, e o Senhor estava no terremoto, sim ou não? Tem crente que precisa ler a Bíblia aí, irmãos. Não estava no terremoto. E de repente veio um fogo, e o Senhor estava no fogo? Não. Mas a palavra de Deus diz que de repente veio uma brisa, um sussurro, e o Senhor estava ali. São dias onde nós precisamos silenciar muitas coisas, queridos, se nós queremos ouvir a voz do Senhor. Existe muito barulho na igreja, existe muito eco, mas pouca palavra do Senhor, mas pouca voz do Senhor. Geraldo, e como que é essa voz? Isaías 30 vai dizer que o Senhor colocará diante de nós, Robério, um caminho santo. Mas Ele não só colocará diante de nós um caminho, atrás de nós se ouvirá uma voz que vai dizer: este é o caminho, andai nele. E eu quero trazer para vocês acerca da nossa responsabilidade. Nós não acreditamos em um pré-determinismo de Deus, onde Deus faz todas as coisas e não existe uma responsabilidade do homem. Nós entendemos que Ele preparou o caminho. Nós entendemos que Ele nos deu um guia, que Ele nos deu a voz, mas quem dá o passo é a igreja, é eu e você. A responsabilidade de caminhar não é do seu pastor, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus pais jovens. A responsabilidade de caminhar segundo a palavra que o Senhor colocou sobre você, não é mais ninguém a não ser você. Você precisa dar os passos em direção ao seu propósito. Nós não acreditamos de um Deus que se relaciona de forma unilateral. A palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. E Ele dá uma colher de chá, e eu vou deixar ser achado por vocês. Mas para Ele deixar ser achado, querido, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. A igreja brasileira, querido, ou talvez no mundo, tem ignorado muito a voz do Senhor. Nós temos menosprezado um Deus, que o Espírito Santo é Deus, e nós falaremos sobre isso de uma forma que nunca houve. Por quê, Geraldo? Porque nós estamos vivendo segundo os nossos desejos, nós estamos seguindo os nossos instintos. Eu vou pregar como sempre preguei, eu vou ministrar o louvor como sempre ministrei, eu vou trabalhar como eu sempre trabalhei, mas tudo é na força do nosso braço, as veredas e os caminhos que nós temos seguido, querido. Talvez, só talvez, pastor Alex,
não tem sido segundo a voz do Senhor, mas segundo a voz do nosso coração. Um coração que é enganoso segundo a palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente ouvir o Senhor. Todos os homens, querido, que fizeram algo relevante na Bíblia, pós-Bíblia, e estão fazendo aqui agora, porque eu orei ali, Senhor, existe 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Existe 7.000 joelhos que não estão se rendendo à idolatria. Todos esses homens que fizeram algo, querido, foram homens que ouviram a voz do Senhor, obedeceram e amadureceram na revelação. E nós precisamos ouvir. O pastor João, e aqui eu quero, não sei se eu falo isso, pastor. Irmãos, qual é a voz que você tem ouvido? Talvez você tenha ouvido mais o pastor da internet do que o seu pastor. Cara, você tem que dar valor e valorizar aquela pessoa que olha na bola do teu olho, que conversa com você todos os dias, que diz o quanto você é importante. Porque muitos rebeldes têm se levantado, querido, porque têm ouvido pessoas da internet. Pessoas que não sentam com você, pessoas que não oram pela sua vida. Quem tem sido a sua direção nesses dias? Quem tem sido a pessoa que você tem escutado? Você tem conhecido de fato essa pessoa? Você tem comido um vinagrete com arroz, com churrasquinho, que estava muito bom ontem? Cara, é essa pessoa que nós precisamos ouvir. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que Ele tem levantado na nação. Eu as ouço, mas elas não são a voz da sua vida. Não são elas que vão direcionar e apontar o caminho para você. Não são elas que têm a palavra local. A igreja talvez tenha se perdido em tantas coisas, porque nós temos ouvido o pregador de fora e esquecido de ouvir o pastor da igreja local. E o nosso pastor falou que nós estamos entrando no novo tempo, querido. Nós estamos entrando no novo tempo e para essa estação nós precisamos encerrar todo o barulho externo para começar a ouvir o nosso Senhor. João 15. O Senhor vai dizer: olha, eu não mais vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas porém eu vos tenho chamado de... O que o Senhor estava falando? Eu estou levando vocês para uma nova estação. Eu estou levando vocês para um patamar mais elevado. Eu estou levando vocês para um lugar que vocês ainda não conhecem. E sabe o que o Senhor fala? Porque aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu entreguei a vocês. O Senhor tem nos entregado, queridos, chaves. O Senhor tem nos entregado tantas coisas preciosas. Mas por causa do nosso barulho, por causa da agitação dos nossos dias, por causa do Instagram, por causa do WhatsApp, nós estamos ignorando a voz do Senhor. O Senhor quer levar a vinde a um novo patamar, querido. Não para exaltar o nosso nome, mas para estar sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir o Senhor, querido, nesses dias. Quem está entendendo, diga amém. Quem ama o Senhor, diga amém. Quem quer ouvir o Senhor, diga amém. Glória a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Talvez se você ouvir o Senhor, você vai precisar largar a bet. Vai precisar tirar aquela televisão pirata da sua casa. É perigoso ouvir o Senhor, querido. É muito perigoso. Geraldo, qual que é o... vamos pregar, né? Qual que é o contexto em que essa carta foi escrita? Existem 4 evangelhos, sim ou não? Mateus, Marcos e Lucas e João. E esses 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles se convergem entre si. Eles falam das mesmas coisas, eles refletem e falam de algo muito parecido, cada um segundo a sua ótica, né? E Mateus, ele escreve, a ênfase de Mateus é para escrever para os judeus. Mateus escreve, o seu alvo é os judeus e a ênfase dele é falar que o nosso Senhor, o nosso Salvador é o Rei dos judeus. E Marcos, a ênfase de Marcos é dizer que Jesus é o servo de todos. Ele escreve aos romanos. E Lucas, o médico que não abandonou Paulo, lá em Timóteo,
que escreveu essa carta, ele fala que o seu propósito, o seu alvo, ele escreve aos gregos, e o seu propósito e o seu alvo é dizer que Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, é o homem perfeito. Aquele no qual não havia falha alguma, o cordeiro mudo que foi entregue pelos nossos pecados. Mas João, diferente de todos eles, traz uma mensagem um tanto universal. Ele prega tanto para judeus quanto para gentios. A mensagem de João é mais abrangente, mais ampla. E João escreve essa carta, pasmem vocês, 60 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Agora pensa comigo, como que alguém, 60 anos depois, escreve tanta verdade, com tanto amor e com tanto zelo a palavra do Senhor. Às vezes nós esquecemos do Senhor, querido, na segunda-feira. Às vezes nós esquecemos que nós servimos o Deus na quarta-feira. E nós precisamos voltar domingo aqui, para lembrar que nós estamos vivendo debaixo de uma autoridade, nós estamos vivendo por um Senhor. Talvez você esquece o Senhor domingo à noite mesmo, quando o lanche demora a chegar e você se irrita e perde toda a paciência e a vontade de xingar o entregador que vai entregar algo na sua casa. Mas esse homem piedoso, 60 anos depois, escreve uma carta com tanto zelo e com tanta paixão, querido. Eu não sei, eu não me lembro agora se ele estava na ilha de Patmos, mas ele era pastor em Éfeso, uma igreja, Ana, que o apóstolo Paulo abriu. E ele começa a escrever, e os efésios, eles eram, como posso dizer, eles eram dominantes por uma cultura de um homem chamado Heráclitos, que viveu 500 anos antes. E qual que era a palavra de Heráclitos? O que ele acreditava? Que o verbo, o logos, era a razão de todas as coisas. Que o logos era o sentido supremo de todas as coisas. Então João escreve essa carta no meio desse contexto. Escreve esse evangelho no meio desse contexto. E aquele povo era predominantemente impactado por essa verdade que esse homem liberou lá. Então João começa a escrever a sua carta da seguinte forma: no princípio era o verbo. Sabe o que é o verbo ali no original, querido? No princípio, ele era o Logos. E o Logos era Deus. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. É como se ele estivesse dizendo: Heráclitos estava certo. Ele de fato é a razão suprema, o Logos é a razão suprema de todas as coisas. Mas ele esqueceu de dizer uma verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu sentei com ele, eu comi com ele. Eu deitei no seu peito. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João não era a luz, João era a voz. O Evangelho de Deus, querido, é o único lugar que a voz, o som vem antes da luz. Ele veio para preparar o caminho. A saber, João fala isso em uma das suas cartas: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam, a saber, o verbo da vida. Quanto de nós, querido, temos tido um relacionamento profundo com o Senhor e com essa voz? Quais os caminhos que você tem seguido? Quais são as veredas que a igreja, não estou falando do mundo, querido, porque Jesus falou isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos. O mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor, aquela que habita o Espírito Santo, aquela que tem o poder, que ressuscitou Cristo dos mortos. Quais são os caminhos que nós temos seguido? Quais são as vozes que nós temos ouvido? Porque Paulo fala que existe muitas vozes e muitas com significado. Mas qual é a voz que nós temos seguido? João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Sabe o que Jesus está dizendo para ele aqui?
se não fosse conforme está no seu coração, eu teria avisado para vocês. A esperança que vocês conservaram até agora, ela é verdadeira, e eu estou aqui para provar isso. E Jesus fala, e Filipe fala, Senhor, mostra, na verdade foi Tomé, né? Foi Filipe, não. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu não sei se foi Tomé ou se foi Filipe, agora eu me confundi. Mas acho que foi Filipe, né, pastor? Filipe. Os pastores aqui, os homens Bíblia. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala, Filipe, pelo amor de Deus, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem? Há quanto tempo eu estou aqui e vocês não presenciaram isso? Quem vê a mim vê o Pai. Essa era a missão de Cristo Jesus, revelar o Pai. E sabe qual que é a missão da igreja? É revelar o Pai, revelar Cristo Jesus. O meu Pai trabalha até agora e eu estou trabalhando também, diz o Senhor. Quando o Senhor criou todas as coisas, lá no Éden, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fez o quê? Ele descansou. Mas por que o Senhor voltou a trabalhar, querido? Porque um dia o homem parou de ouvir a voz de Deus e começou a dar ouvido a outras coisas. Então o Senhor está trabalhando até agora, porque um dia nós paramos de ouvir o Senhor. E quando o homem peca, no ímpeto de sua graça e misericórdia, do seu infinito amor, quem que aparece lá no jardim? O Senhor aparece no jardim. E a palavra de Deus vai dizer que Adão, quando ouviu a voz do Senhor, se escondeu. É por isso que eu estou falando, querido, ouvir a voz do Senhor é o alvo supremo da nossa vida, mas ela é muito perigosa, porque talvez ela irá nos levar a lugares que nós não queremos ir. E qual que é a ênfase de João? É provar que Jesus era o Deus, era provar a divindade do Messias, e ninguém falou do Espírito Santo como João. E quem que é essa voz, Geraldo? João 16:13. Projeta para mim, por gentileza. Irmãos, eu estou passando mal desde ontem. Mônica, acabou a água. Ela pediu para avisar, tá, gente? Não estou cobrando ela, não. Que diz assim, João, eu vou pular o 12, mas depois eu vou voltar, vocês vão entender, tá? No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Geraldo, quem que é essa voz? Obrigado, irmã. Depois você lê Mateus 10:42. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Lá em João 16:12, ele fala, eu tenho muitas verdades para dizer, mas vocês não podeis compreender agora. Mas ele fala, no entanto, virá o Espírito Santo e ele trará clareza de todas as coisas. O que Jesus estava dizendo é que se eu posso falar qualquer coisa, mas sem o Espírito Santo você não terá certeza e clareza daquilo que for ministrado. Então, essa voz, querido, é a voz do Espírito. Lá em João 14:16, ele fala, eu vou, mas eu vou dar a vocês um outro consolador. E a palavra outro aqui no original é alguém segundo a mesma espécie. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar um que tem a mesma natureza que eu. Então, quem é o Espírito Santo, querido? O Espírito Santo, ele é Deus. Sim ou não? Amém, igreja? O Espírito Santo, ele é Deus. João 14:16 prova isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Projeta para mim Efésios 4:30. Porque eu não quero talvez tentar descrever algo que é indescritível, que é o Espírito Santo, querido. Como tentar compreender algo que é incompreensível, que é o Espírito Santo, mas eu quero que vocês tenham pelo menos uma vaga noção de quem ele é. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
com o qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você consegue entristecer uma força? Você consegue entristecer um vento, como alguns falam que ele é? Não, querido. O Espírito Santo é uma pessoa e, como tal, ele anseia por um relacionamento. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago que ele tem ciúmes de nós. Eu não consigo imaginar um vento ou uma força tendo ciúme de nós. Ele anseia por um relacionamento. Hebreus 9:14, por favor. Quanto ao mais, o sangue de Cristo, que mediante ao Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus. Então ele é uma pessoa, ele é Deus e ele também é eterno. Irmãos, isso devia fazer com que nós nos humilhamos diante da presença do Espírito. Na última vez que eu ministrei, eu falei, ele vem em carne para ser humilhado, mas ele virá em espírito para ser exaltado. Ele é eterno, querido. Ele estava no começo de todas as coisas. Ele estava no início de todas as coisas. Aquele que vem depois de mim é antes de mim. Ele é eterno. Tudo que ele começou a fazer, querido, tudo que ele começou a encaminhar, a endireitar, ele vai concluir. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar até o dia em Cristo. Ele é eterno, querido. O Espírito Santo é eterno. E aqui eu não preciso trazer um versículo. O Espírito, ele é santo. Nós devemos tremer diante daquele que é santo. Quer ver que algo que a igreja peca e falha radicalmente, querido? É no cuidado que nós temos com o nosso corpo. Você já parou para pensar que o Espírito Santo habita em nós? Qual o cuidado que nós temos dado, querido, ao templo do Espírito? Porque no último dia, nós precisamos entregar de forma irrepreensível espírito, alma e corpo. Mas o problema é que a igreja ela passou a se preocupar, não que isso seja errado, e nós devemos, isso é a prioridade com o espírito, mas nós esquecemos de cuidar da nossa alma. Qual foi a última vez que você sentou com seus filhos e conversou? Qual foi a última vez que você brincou, andou de bicicleta com seus filhos? Que você foi na praia com seus filhos? Talvez a coisa mais espiritual que você tem que fazer nesses dias é jogar um videogame com seu filho. Talvez a coisa mais espiritual que você precisa fazer nesses dias, querido, é sentar e conversar com esse menino que não quer mais nada a não ser a sua atenção. Os adolescentes têm se perdido, querido, porque muitos de nós temos sentado, conversado tanto com o Senhor, e isso não é errado, querido. Nós temos dedicado a nossa vida ao Espírito, mas nós temos esquecido da nossa alma. Homens de Deus, querido, estão se perdendo na depressão porque não estão cuidando da sua alma. Cuida da sua alma. Faça coisas, querido, que de alguma forma você vai entender, que vai te ajudar a prosseguir. Sente com pessoas que vão te ajudar. Converse com pessoas que vão fazer bem para a sua alma, não que vão arrotar a podridão. Pessoas que vão conversar de Jesus. Sabe, pessoas que você vai mandar uma mensagem, vai falar o que aconteceu na sua vida e ela vai se alegrar. Quando o apóstolo Pedro e João, aquele cara que estava na porta formosa, isso me veio agora, e de repente ele falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A palavra de Deus vai dizer que ele ficou firme, ou seja, o seu corpo foi restaurado. A palavra de Deus vai dizer que ele se alegrou, ou seja, sua alma foi restaurada. E a palavra de Deus vai dizer que ele louvou o Senhor. O seu espírito foi restaurado. Sabe por quê, querido? Porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cuida do seu corpo, querido. Cuida da sua vida. Quanto tempo nós temos gastado na nossa alma, trazendo para nós essa porcaria, esse lixo que o mundo tem nos dado. Cuida da sua alma, cuida do seu corpo. Porque no último dia, querido, nós precisaremos dar conta
do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Quem está entendendo? E essa voz, ela nos guia. Quando Isaías fala de uma voz que falaria por trás de nós, essa voz é o Espírito. Isaías, não lembro se é Isaías, mas está na Bíblia, irmão, pode confiar em mim. Fala que nem o louco errará o caminho. Sabe o que ele está falando? É que até a pessoa que não tem muito intelecto, que não entende muito, se ela ouvir o Senhor, ela não vai errar o caminho. Até o mais indulto, até aquela pessoa que não tem muito conhecimento, que não tem uma faculdade, não que quem tem faculdade ou não tenha, tem mais conhecimento, mas até aquela pessoa, querido, que não tem muitas coisas para dar ou oferecer, até essa pessoa, se ela ouvir a voz do Senhor, até um louco não errará o caminho. E o apóstolo Paulo, quando estava indo para Damasco, e ele ouviu falar de uns discípulos, o evangelho naquela época chamado de O Caminho. Os discípulos de Jesus, os cristãos, eles eram conhecidos das pessoas de fora como a seita do caminho. Então o apóstolo Paulo, ele estava caminhando para Damasco e de repente uma luz brilhou no céu. E o que ele ouviu? Uma voz do Senhor. E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele: Paulo, Saulo na verdade, por que me persegues? Então ele tem uma visão e ele se converte de forma extraordinária, querido. E Paulo, na sua conversão, primeiro dia de convertido, ele jejuou 3 dias e 3 noites. Quanto de nós, querido, tanto tempo na igreja e não passamos disso. E eu falo por mim mesmo, querido, eu nunca atingi essa marca. Teve uma vez que eu fui jejuar, fiquei um dia, acho que 1 dia e meio. Aí eu fui fazer a ceia, aí eu tomei o cálice. Que besteira que eu fui fazer, irmão. Aquilo entrou no meu corpo, mas fez um mal, eu comecei a vomitar. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, querido, ter essa sensibilidade no Espírito. O que deu a sensibilidade a Paulo foi poder matar a sua carne por meio do jejum. E talvez nós não temos ouvido a voz do Senhor nesses dias, porque nós temos alimentado demais a nossa carne. Nós temos alimentado demais, e a palavra de Deus vai dizer: aqueles que vivem para a carne cogitam das coisas e aqueles que vivem do Espírito cogitam das coisas É óbvio, é batata. Se você começar a alimentar o Espírito, você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Então, o Senhor fala para Paulo, para o apóstolo Paulo: olha, vai vir um homem, e tudo que ele falar, você precisa ouvir. Engraçado aqui, querido, algo interessantíssimo, é que o Senhor aparece e fala para Paulo antes de falar para Ananias. Por quê? Porque o Senhor sabia que havia um homem que estava ouvindo ele, e tudo que ele falasse, ele iria obedecer. Quantos de nós, querido, podemos estar disponíveis e dispostos para fazer tudo aquilo que o Espírito mandar? Será mesmo que o Senhor pode contar com a nossa vida? Vocês têm noção, querido? O Senhor falou com Paulo antes de falar com Ananias, porque ele tinha certeza que o discípulo chamado Ananias iria obedecer, que ele iria ouvir a voz e iria obedecer. Então, o Senhor chega para Ananias e fala: vai lá, porque tem alguém que precisa enxergar e ser batizado com o Espírito Santo. E após ser batizado com o Espírito Santo, as suas escamas caíram de seus olhos, e ele passou a enxergar. Irmãos, o Espírito Santo dará clareza a toda a igreja brasileira. É o Espírito que nos direcionará, querido. É o Espírito que nos dirá: esse é o caminho, andai nele. Porque mesmo Paulo, que se converteu com a visão do Senhor, precisava de uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, querido, não é um vento, ele é uma pessoa, ele é eterno, ele é santo, ele é Deus, e ele não pode, em hipótese alguma, ser ignorado, ser entristecido, ou como diz lá em Tessalonicenses, ser apagado. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Você sabia, querido, que toda a criação, ela obedece à voz do Senhor? Imagina se o sol, quando desse o horário dele sair lá, fala: eu não vou hoje não, estou desanimado, os meus sentimentos não estão muito ajustados. Imagina,
7 horas da manhã, uma escuridão tremenda. É Ele que coloca limites, querido, no mar. Até aqui você pode ir, daqui para cá você não passa. Toda a criação obedece à voz do Senhor, querido. Os pássaros cantam para Ele. As árvores fazem o seu propósito e liberam o oxigênio para mim e para você. Toda a criação, querido, toda a criação, ela obedece à voz do Senhor. Mas sabe qual é a única criação que é rebelde, teimosa e que não ouve a voz do Senhor? A saber, a sua excelência da criação, o homem. Nós precisamos ouvir o Senhor novamente, querido. Não mais ouvir as circunstâncias. Quando o dia mau chegar, não é o seu sentimento que você precisa ouvir, é a voz do Senhor que você precisa ouvir. Eu jamais vou te abandonar. Eu nunca vou esquecer de você, diz o Senhor. Ainda que uma mãe se esqueça de ti, eu todavia jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Para de ouvir Satanás, querido. Esses dias a minha mente foi tomada por muitas coisas mesmo. E tem pessoas aqui que estão confusas em seu pensamento. E a palavra de Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando o apóstolo Paulo, tem pessoas aqui confusas, querido, da sua salvação em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala, tomai o capacete da salvação, era isso que ele estava falando. Você precisa ter certeza que você é salvo em Cristo Jesus. Irmãos, por muito tempo eu andei neste lugar, por talvez não presenciar nenhum milagre, por talvez não ter tido nenhuma experiência extraordinária no Senhor, eu comecei a duvidar da minha salvação. Mas não tem a ver com isso, querido. Não tem a ver com milagres. O Senhor não nos prometeu de viver em milagres e milagres. Ele nos prometeu de viver de glória em glória, de fé em fé. Essa voz não tem a ver com milagres, sinais e prodígios. O Senhor nesses dias está falando de forma ordinária e não extraordinária. Aprenda a ouvir o Senhor nas coisas simples. Porque se você tiver a certeza da sua salvação, você vai andar como alguém salvo, que sabe para onde está indo, que tem o direcionamento. Por favor, igreja, não busque milagres, não busque a última revelação nesses dias. Busque estar em completo relacionamento com o Senhor e ouvir a voz dEle, porque é ela que nos dirá, esse é o caminho, andai nele. Irmãos, eu preciso adiantar, né? Já falei demais. João 16:12, por favor. Acho que o Vitor tinha razão, hein, pastor? Geraldo, qual que é a importância dessa voz? 16:12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. A importância de ouvir a voz do Senhor, querido, é que nós vamos ouvir, obedecer e amadurecer nela. Nós precisamos, de fato, amadurecer naquilo que o Senhor tem para nós. Tudo se perde quando não há a voz do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que lá em Samuel, a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. E todos nós sabemos qual era o ambiente lá. O sacerdócio estava todo bagunçado. A palavra de Deus vai dizer que Ofni e Finéias, eles não se importavam com o Senhor. Provérbios vai dizer que o povo se corrompe, o povo perece por falta de profecias. Sabe qual é o maior juízo de Deus, querido? Não são os tsunamis, não são os furacões que têm passado por aí. O maior juízo de Deus é quando Ele retira a voz profética da nação. Elias chega diante de Acabe e fala, não vai chover uma gota, não vai cair um orvalho, segundo a minha palavra. Eu sempre perguntei por que Elias não falou segundo a palavra dele. E o Senhor ministrou para mim que lá em Tiago fala que Elias orou para que não chovesse durante 3 anos. Então nós temos autoridade sobre aquilo que nós oramos. Você tem autoridade sobre aquilo que você gera, querido.
Você tem autoridade sobre aquilo que você ora. E ele fala, não vai cair nenhuma gota, nenhum orvalho. E a palavra de Deus vai dizer que Deus dá uma ordem a Elias, depois que ele lança essa palavra. Vai para o Querite. E lá eu vou te alimentar com a fonte que está lá, mas também com corvos. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? O pior juízo, o maior juízo que eu trouxe para a nação, que estava se corrompendo, que estava sentando na mesa de Jezabel, que estava sendo idólatra, que estava corrompida. Não foi não cair chuva, não foi abalar a economia daquela época. O maior castigo e o maior juízo foi retirar a voz profética daquele lugar. Irmãos, em 2018, Deus tirou uma voz, a saber, Billy Graham, da nação dos Estados Unidos. O homem que pregou pessoalmente para mais de 3 milhões de pessoas. Pregou em mais de 100 países. Mais de 200 milhões de pessoas ouviram a voz desse cara. Falo eu, não o Senhor. Talvez o maior castigo que Deus trouxe para aquela nação foi retirar Billy Graham. Foi retirar a voz do Senhor. Sabe por que muitas casas estão se perdendo e estão se corrompendo? Sabe por que muitos lares não estão de acordo com aquilo que o Senhor sonhou e planejou? Porque você tem se perdido dentro de casa. Porque casamento e divórcios estão acontecendo. Porque você um dia deixou de ouvir a voz do Senhor, querido. Nada, absolutamente nada, se sustenta sem a voz do Senhor. Hebreus vai dizer que Ele criou todas as coisas por meio da palavra e Ele as sustenta por meio da palavra. Volte a buscar a voz do Senhor. Talvez não falta dinheiro na sua casa, querido. Talvez não falta a picanha que eu falei da última vez lá. Talvez não falta um carro maneiro. Talvez não falta roupa para você. Talvez não falte nada. Mas sabe o que está faltando? O principal, a voz do Senhor. Volte a ser o sacerdote dentro do seu lar. Volte a pregar para os seus filhos. Volte a pregar para a sua esposa. Ontem eu estava pregando para a Heloísa. Mariana falou, eu ouvi daqui. Eu preguei para minha filha. E ela não estava entendendo, eu sei disso. Mas é para eu treinar também, né? Porque não é fácil pregar. E ela não vai falar que eu preguei mal também. Mas pregue dentro da sua casa, pregue o glorioso evangelho, não é só porque seu filho está aqui ouvindo a palavra de Deus, que ele ama Jesus, que ele entendeu o evangelho da salvação. Se tiver que pregar 1, 2, 3 vezes, Deuteronômio vai dizer, inculca isso na mente dos teus filhos, coloca lá, quando ele for velho eu tenho certeza, ele jamais vai se esquecer da palavra, ainda que ele se desvie, ele não vai se esquecer da palavra. Nós precisamos dar importância a voz do Senhor, querido. Hebreus, capítulo 6, quando o autor, que eu acredito que seja Paulo, ele vai falando, olha, é impossível que alguém que foi iluminado, alguém que participou do dom celestial, alguém que foi participante do Espírito, que provou da boa palavra, é impossível que se apostatou da fé, é impossível que essa pessoa seja renovado ou reconduzido ao pleno arrependimento. Irmãos, nós não estamos falando de um crente meia boca, nós estamos falando de alguém que foi iluminado, que ouviu a palavra do Senhor e entendeu. Ele participou dos dons celestiais, ele foi participante do Espírito. Ele provou da boa palavra e dos poderes da era por vir, que eu nem sei o que é, mas eu sei que é fantástico. Ele provou disso tudo. E ele fala que se essa pessoa se apostatou da fé, é impossível que ela seja reconduzida. Por quê? Porque ela simplesmente ignora a voz do Senhor. A voz do Senhor já não tem mais sentido para ela. O Espírito Santo que convence o homem da justiça e do pecado, não consegue mais convencer ela. E de repente o capítulo verso 7, parece que essa pessoa olhou uma notificação no WhatsApp, depois você lê lá Hebreus 6, e que fica meio desconectado, e ele começa a falar sobre terra, sobre chuva, parece que ele deu um Ctrl+C e Ctrl+V no lugar que não era para dar. Depois vocês lêem Hebreus 6. Mas
quando nós lemos com calma, o versículo 9, ele começa a amarrar as coisas tudo de novo. Então nós entendemos, querido, que ele estava falando da mesma coisa. E ele fala, porque é a terra que absorve a chuva. E dela absorve, produz frutos. Mas a terra que não absorve a água da chuva, ela produz espinhos e o seu fim é ser queimado. Lá em Marcos, querido, na palavra da boa semente, lá da semente, da parábola do semeador, ele fala de uma semente que estava sendo sufocada pelos espinhos. E o Senhor explica que esses espinhos eram as coisas do mundo, eram as riquezas da terra. E ele fala que essa semente se tornou infrutífera. Sabe o que o Senhor quer dizer aqui? A palavra ali no original é ácarpos. Eu não sei o que é, eu só decorei para vocês acharem que eu sei mesmo. Dr. Strong que falou. Mas sabe qual que é o significado de infrutífero ali? É alguém que não conseguiu concluir o propósito designado. É algo que foi feito e não cumpriu aquilo que nasceu para cumprir. Então, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não cumprimos o propósito da nossa existência. Nós não cumprimos aquilo que nós nascemos para fazer, querido. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir o Senhor. Eu não estou falando que não existe arrependimento. O Richard ministrou aqui. Irmãos, os desviados vão voltar. Eu creio nisso. Existem pessoas piedosas. Mas o que eu estou falando para você é que você precisa tomar cuidado, querido, para não chegar num lugar, um nível onde ninguém mais consegue te convencer do seu erro e da sua falha. E cometer a blasfêmia do Espírito Santo. Porque se você pecar contra o Filho, Jesus fala, tá de boa. O Espírito Santo ele vai te convencer disso. Mas se você pecar contra o Espírito, é como se ele estivesse falando, você interrompeu o canal de bênção para a sua vida. O único que consegue te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que nós precisamos, querido, ouvir a voz do Senhor. Fique de pé, para parecer que está acabando. Vou falar rapidamente do propósito da voz. Então, eu vou recapitular aqui. Os irmãos, o Mini diante do trono pode subir. Muito bom, hein, Guni? Qual que é o propósito da voz? 16:14. O Espírito me glorificará. Irmãos, esse é o propósito de todas as coisas. Nós entendemos que o Pai e o Filho são um e que o Espírito também é. E nós entendemos quem era essa voz, que era o Espírito Santo, e que ele nos guiaria. Nós entendemos da importância dessa voz, onde tudo se corrompe, onde o maior juízo de Deus é retirar a voz profética. E que essa voz não tem muito a ver com o extraordinário, mas com o ordinário. Uma voz dentro de nós, como foi Samuel lá no templo. E qual é o propósito dessa voz, querido? Sempre foi, sempre será glorificar o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que ele se humilhou, se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, o Pai lhe exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho há de confessar e toda língua, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gosto muito da figura, e eu quero enfatizar isso da nossa responsabilidade, da figura do Espírito como um rio. E a palavra de Deus vai dizer lá em Ezequiel, que havia um rio que corria do trono, do altar. Existe uma visão da Mari aqui nesse lugar, onde ela viu um rio correndo aqui, e as crianças jogando essa água aqui para cima. Eu creio nisso, querido. Lugar de fonte, de simplicidade, de criança que não tem maldade, que tem pureza no seu coração, limpando o altar da igreja dele. Eu creio nisso. E a palavra de Deus vai dizer que esse rio corria do baixo, como alguém que é humilde. E o profeta, ele começou a andar
e mediu 500 côvados, a saber, 1 quilômetro. E essas águas estavam no joelho, nos tornozelos. E de repente esse profeta falou para ele: vai um pouco mais. É essa voz que está falando para você hoje: vai um pouco mais, querido. Que não é uma voz audível. Talvez você vai ouvir a voz do Senhor audível, mas é um sentimento interno, querido, que você sabe que é o Senhor. Vai um pouco mais. Então ele mediu, as águas estavam nos joelhos. E essa voz disse: vai um pouco mais. E as águas já estavam nos lombos. E essa voz falou: não é hora de você parar. Não é hora de você parar, querido. Quem falou? Quem foi que falou para você terminar na carne aquilo que você começou no Espírito? Não é hora da igreja parar, querido. É hora de nós avançarmos. Existe uma voz que é doce, mas também impetuosa, dizendo: continue. Há um pouco mais de mim. Não limite o Espírito Santo, querido. E de repente essas águas já estavam sobre as suas cabeças. Aqui, querido, não é mais você controlando nada. É você totalmente conduzido pelo Espírito Santo e pela voz de Deus. É uma vida que glorifica o Senhor.